Bom, pessoal, nós terminamos o tema do mês de julho e queríamos apresentar para vocês, assim, mais ou menos, rapidamente, só para vocês terem uma ideia do que foi aproveitado nesse sentido. Quando nós terminamos de ver a live do Chiquinho, pensamos que seria mais um treinamento para nós mesmos, né? De formas como se faz em escolas, que a gente prepara os professores para depois eles passarem para os seus alunos e seus ouvintes. E essa então foi a ideia que tivemos, uma ideia de materializar a escola que o Chiquinho apresentou, como deve ser, qual é o objetivo, a finalidade da forma que uma escola deve trabalhar, como nós devemos pensar numa escola. Então, a Louise fez um bom trabalho, escreveu um texto lindo e faltava o título desse tema do mês de julho. E no evangelho de ontem, nada mais, nada menos do que o que a gente precisava, né? O Espírito Santo sopra e a missão do cursilista é exatamente o que o evangelho de ontem dizia. Mateus 10, 6, 7. Ide antes as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Por onde andardes, anunciai que o reino de Deus está próximo. Essa é a missão do cursilista, essa é a missão da escola vivencial, despertar no cursilista essa consciência de que nosso carisma é ir aonde a igreja não vai, é ir aos irmãos afastados e ir buscar as ovelhas da casa de Israel. Então, esse é o tema do mês de julho. Então, vamos falar sobre evangelização e vamos falar sobre o papel da escola vivencial para a evangelização. Primeiro, nossa conversão pessoal diária, permanente e integral, e depois como nós devemos despertar essa missão nas pessoas que frequentam a escola. Então, a princípio, Jesus Cristo veio para anunciar a boa nova, para inaugurar o reino de Deus e nos chama a anunciá-lo também. A missão de Jesus é a missão da igreja que nós abraçamos, sendo também a missão de cada batizado. A igreja nasce da missão dada por Jesus aos apóstolos e nós somos hoje os apóstolos de Cristo, a partir do momento que tivemos o nosso encontro pessoal com Deus. Então, temos que sempre frisar que quem passou por esse encontro pessoal com Deus tem por obrigação que viver essa alegria, essa vontade de anunciar o Senhor durante todo o tempo. No segundo slide, a citação é: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, e depois fazer discípulos entre todas as nações, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Nesse evangelho é a palavra de Jesus, é Jesus falando nesse trecho do evangelho. E quando ele diz ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado, ele quer dizer simplesmente que temos que ensinar a todas aquelas pessoas que convivem conosco, que estão conosco nas escolas vivenciais, como se dá a vivência no seguimento e no amor de Cristo. Quando realizamos o primeiro retiro do cursilho, nós damos o nosso sim para Jesus, né? Cristo conta com você e eu com a sua graça. Compreendemos ou reafirmamos o nosso papel enquanto cristãos e todos os dias precisamos renovar esse compromisso. Todos os dias. A escola vivencial é o combustível do cursilista. Ela tem que nos fortalecer para seguirmos firmes nessa missão de evangelizar os nossos ambientes. A necessidade, o dever e a urgência em evangelizar ficam bem claros no ensinamento da nossa igreja. A máxima do cursilista e de todo cristão é: ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Então a escola vivencial tem esse papel de alimentar a missão, que é a missão de ensinar ao outro, através daquilo que você vive, a conversão diária e o seguimento de Cristo Jesus. A escola vivencial tem o condão de passar ao outro a vivência de Cristo da maneira como todos nós conhecemos, que é na amizade e na fraternidade.
né? Bom, a única obrigação de quem vivenciou o encontro pessoal com Cristo é a obrigação de proporcionar esse maravilhoso encontro aos irmãos. O Papa Francisco já diz isso assim muito claro na Evangelii Gaudium. Ele diz que quem viveu a alegria do encontro com Cristo deve repartir essa alegria com todos os irmãos, através da própria vida, através do testemunho de discípulo missionário, querigmático e vivencial, né? Desta forma, nós temos o poder e o dever de, a partir do nosso testemunho de vida, evangelizar. O nosso carisma é um carisma evangelizador. E esse ato deve ser de forma apaixonada. Ou nós amamos aquilo que nós seguimos, aquele a quem nós seguimos, ou nós ficamos mornos pelo meio do caminho. É no encontro com irmãos que devemos mostrar de modo fraternal, com atitudes e testemunhos, a alegria de pertencer ao plano do amor de Cristo. Ontem no Evangelho, quando Jesus chama cada apóstolo pelo nome, é sinal de pertença, eles pertenciam ao grupo de Jesus. Então, essa acolhida na escola vivencial é extremamente importante, porque é nesse encontro com os irmãos que nós mostramos a fraternidade que Jesus vivia com os apóstolos. Nós somos desafiados diariamente a anunciar o Evangelho, em nossa família, na escola, no trabalho, no bairro, em todos os ambientes que nós estamos. E por que nós chamamos de desafio? É um desafio que Jesus coloca para a gente, porque Jesus viveu esse desafio de trazer uma boa nova de amor, de apagar a imagem daquele pai castigador, daquele pai do Antigo Testamento. Jesus trouxe uma nova linguagem, uma nova maneira de viver o amor de Deus. Jesus trouxe consigo a melhor maneira de se conviver, que é olhando para o irmão como irmão, independente do que ele tenha para te oferecer, independente do que você tenha para oferecer a ele, nós somos irmãos em qualquer situação. Então, a obrigação de quem vivenciou o encontro pessoal com Cristo é de proporcionar ao outro esse encontro pessoal, esse mesmo encontro. E por isso o carisma do movimento de Cursilho é de evangelizar aquele que está lá fora, aquele que está fora do amor de Deus. Ou tem muitos que estão dentro, mas não conseguem vivenciar esse amor. Mas o correto do nosso carisma é levar a igreja para fora, para todos aqueles que não conhecem esse amor de Deus vivenciado fraternalmente. O nosso patrono São Paulo tem aquela frase inesquecível: anunciar o evangelho não é glória para mim, é uma obrigação que se me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Ai de mim se eu não fazer cumprir o que o meu movimento pede que se faça, que é levantar todos os dias, fazer os nossos votos de obrigação, de que seja o quarto dia, de que seja realmente uma vivência integral do seguimento de Jesus, buscando cumprir o plano de Deus e fazer o reino de Deus acontecer aqui na Terra. Isso tudo se encerra nessa frase de Paulo. Anunciar o evangelho não é glória para mim, não é glória, é uma obrigação que se impõe, porque a obrigação daquele que teve esse encontro pessoal com Cristo é de anunciar a boa nova de Cristo, é de anunciar esse sal, fermento e luz que ele nos chamou e nos colocou a ser. Não é? Jesus disse: vós sois sal, fermento e luz. Vós sois, ele nos deu essa característica. Nós somos sal, fermento e luz em todo o ambiente que nós estivermos. Então, essa é a missão de todos nós. Aqui, a Louise achou na roteiro de estudos essa frase que é excelente. A proposta de Jesus é de inclusão das pessoas que creem. Inclusão numa comunidade de crentes, de pessoas com o mesmo ideal de vida, que se ajudando mutuamente caminham em direção à meta. Qual é a meta? O reino de Deus. Nós somos um povo escolhido, um povo de Deus, um povo para Deus. O movimento de Cursilho faz com que a gente sinta que a gente pertence a esse caminho, que a gente pertence a esse grupo de pessoas, pessoas escolhidas por Deus
para levar o evangelho vivo a todas as pessoas que se afastaram, que não conhecem ou que precisam de força para continuar no caminho. E nós precisamos nos fortalecer uns com os outros, ensinar aquilo que aprendemos e aprender com cada um que passe pela nossa vida, que frequente a nossa escola, chamá-los pelo nome, incluir no rebanho do Senhor. E qual é o conteúdo da ação evangelizadora? Que virtudes devem estar presentes na ação evangelizadora? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer todo dia, né? O que eu tenho para agir como evangelizador? Que tipo de virtude eu tenho que alimentar mais em mim para agir como evangelizador? A escola vivencial deve estar atenta e comprometida com essa evangelização dos ambientes, de modo a se colocar a serviço dos outros, através da doação do tempo de preparação. Escola não nasce de, ai meu Deus, a escola é daqui a pouco e eu tenho que não sei nem o que eu vou apresentar, eu apresento qualquer coisa, né? É preciso que a gente se doe nesse tempo de preparação, que a gente dê atenção àquilo que a gente está fazendo, porque é para o irmão em nome de Cristo. Nós somos o Cristo na frente de cada irmão. É preciso que na escola haja um clima de diálogo, que a gente deixe com que as pessoas falem, com que as pessoas participem. É preciso sempre haver essa troca, né? Essa possibilidade de que todo mundo possa mostrar um pouco daquele talento que o movimento de cursilho busca em todos aqueles que vêm até nós. É preciso criar um espaço para ouvir o outro e ser ouvido pelo outro. Né? Então, escola vivencial tem que sempre ter um espacinho de testemunho, um espacinho para que as pessoas possam se colocar. É preciso sempre ter uma lição de o que é que você vai levar para a sua vida desse tema que foi conversado hoje. É preciso ter uma empatia com todos aqueles que estão ali, um sorriso, um carinho. Assim, propiciando um espaço também para o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Porque o Evangelho de Jesus Cristo ele só pode ser anunciado com alegria e com certeza por aquele que vive efetivamente esse Evangelho. Através do testemunho de comunhão, de vivência, de fé constante. Aí sim é fortalecido o anúncio e torna visível aquele a quem a gente anuncia. Não é? Nós precisamos de firmeza naquilo que vivemos e que falamos. Né? No abraço, no carinho, no sorriso, na recepção, na maneira de se dirigir ao outro. Se estivermos preparados com carinho para aquilo, se houver essa estratégia de preparação, de atenção, o clima, o tema ser respeitado, que não fique arrastado, que a gente possa fazer a coisa bem dividida e deixar algumas frases ou tarefas ou lições. Isso faz com que as pessoas se incluam. Essa frase, é importante lembrar que a evangelização não é um simples conceito. Não se evangeliza usando todas as teorias a respeito. De nada me adianta todo o meu conhecimento. A evangelização é um processo vivo. Vivo. Você evangeliza quando você fala, seus olhos falam, suas mãos falam, sua vida fala, grita. É preciso que se empenhe toda a vontade, a formação e principalmente a própria vida como Jesus o fez. A formação, ela entra como um adendo nas suas atitudes. As atitudes têm que estar bem formuladas naquilo que a igreja passa para nós. Então, nós temos documentos da igreja que nos mostram as dimensões, as características, as linhas de evangelização da nossa igreja. Tudo isso a gente precisa saber, mas tudo isso a gente precisa viver. A conversão diária, a conversão permanente, tudo isso a gente precisa viver. Quando a gente pega o guia do peregrino para terminar alguma oração, será que a gente vive esse guia do peregrino? Será que isso tem que mexer com a gente? Nós precisamos lembrar sempre isso para todos aqueles que vão à escola. Né? Escola não é simplesmente um conceito, é uma vivência, é escola vivencial.
Pois a promessa é para vós, assim como para vossos filhos, e para todos os que estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E o Senhor acrescentava a cada dia a seu número. Isso são palavras colocadas por Pedro para nós em épocas do Pentecostes. Falar de Pentecostes, percebi ontem na escola de Cabo Frio uma pessoa extremamente capaz de falar sobre Pentecostes, e ela chamava isso como esse momento mesmo do Pentecoste, o conteúdo do que era o Pentecoste, foi um momento para os apóstolos de virada de jogo, porque eles estavam com medo, eles haviam praticamente deixado Jesus acontecer toda aquela situação que havia acontecido com Jesus, e eles precisavam ainda acreditar que Jesus acreditava neles. Então, a forma que Jesus demonstrou que acreditava nele, que Deus realmente desceu sua mão sobre todos eles para dizer: eu acredito que vocês podem sim tocar para frente a missão do meu filho que passou aí pela terra e que deixou o segmento dele bem claro para vocês. A forma como Deus encontrou foi aquela descida do Espírito Santo sobre eles, que ficou para nós como a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que nos alimenta, que nos acompanha. Então Pedro disse bem claramente que a promessa é para todos nós e para os nossos filhos e para todos aqueles que estão longe e para todos aqueles que nós pudermos alcançar. Por que se faz necessário preparar-se para evangelizar? De que meio dispomos para evangelizar? O meio de que dispomos para evangelizar é a escuta da palavra e as orientações da nossa igreja. Isso é o alimento de vida do testemunho dos irmãos. E o testemunho dos irmãos é o alimento da nossa vida. E se nós cremos nas promessas de Deus, nós devemos buscar viver esse Deus, viver em Cristo, com Cristo e por Cristo. E só há uma forma da gente viver com a força do Espírito Santo. É estando em comunidade. É fazendo com que a missão que Jesus deixou seja concretizada. E por que se faz necessário preparar-se para evangelizar? Porque se faz necessário preparar-se para viver esse Cristo, para viver esse caminho da forma como ele deixou para a gente. Então, eu penso que a escola é essa evangelização permanente de cada um de nós. Nós que fazemos a escola acontecer, temos que saber que é preciso amar sobre todas as coisas a missão que nós abraçamos. É preciso amar sobre todas as coisas aquela missão que Deus deixou para a gente. E essa é a missão que Deus deixou para a gente. Essa é a missão que você abraçou. Ninguém pegou você pelo laço e colocou aqui na escola. Então vamos entender que o que nós precisamos é passar para todas as pessoas aquilo que nós sentimos e vivemos no nosso coração. O belo momento de Pentecostes que os apóstolos viveram foi um momento que foi deixado para nós e que nós podemos viver essa comunhão com o Espírito Santo todos os dias de nossa vida. Como o método do MCC pode contribuir com a evangelização? Qual é o método do MCC? Querigmático, testemunhal e vivencial. Como que ele pode contribuir para a evangelização? Exatamente fazendo isso. Anunciando o Evangelho com a nossa vida, com o nosso testemunho, em cada momento que a gente viver e em cada ambiente que a gente passar. Então, vejam como é rico você abordar um tema que é a missão de evangelizar e com o instrumento que o movimento de cursilho tem, que é a escola vivencial, né? Você pode abordar esse tema de várias formas. O querigma é o anúncio alegre do amor de Deus em Cristo Jesus. O querigma é fé e conversão permanente, conversão diária, quarto dia, todo dia.
O querigma é você ter a certeza de que o pecado não faz parte da sua vida mais, porque todos os dias, quando você acorda, você faz a sua reflexão diária e diz: Senhor, por hoje não, por hoje eu procurarei sempre viver no caminho que tu me ensinaste. O querigma é você ter a certeza de que Jesus veio para salvar o mundo com o seu amor, para fazer com que todos nós pudéssemos vivenciar esse amor. O querigma nos mostra que só com a força do Espírito Santo, só com essa intimidade, essa capacidade de sentir o Espírito Santo no seu coração, na sua vida, na sua forma de viver, é que te faz ter a certeza de que é isso que você quer, de que é aqui que você quer servir, de que é assim que o Cristo te chamou e que é isso que você tem para oferecer. O Espírito Santo vive em nós, por nós e conosco. Esse foi o legado. E principalmente o querigma, ele é feito para anunciar. E se é para anunciar, precisamos viver em comunidade. A comunidade nos espera. A comunidade precisa de nós. A comunidade é o rebanho do Senhor. É o rebanho que nós precisamos trazer para o aprisco do Senhor. Então, o querigma é o anúncio alegre do Evangelho de Cristo, com o testemunho e com a vivência. O método do MCC é querigmático, testemunhal e vivencial. Uma coisa não se aparta da outra. Não adianta eu saber falar se eu não vivo aquilo que eu falo. De tua parte, procura ser para os que creem um exemplo. Isso está em 1 Timóteo 4, 12 a 16. De tua parte, procura ser para os que creem um exemplo pela palavra, pelo modo de proceder, pelo amor, pela fé, pela castidade. Não te descuide do carisma que está em ti. Presta atenção sobre ti e sobre o que ensinas. Persevera nessas disposições e nessas práticas. Agindo assim, salvarás a ti mesmo e aos que te ouvem. Presta atenção sobre ti e sobre o que ensinas. Primeiro a gente se prepara, primeiro a gente se corrige, primeiro a gente se converte todo dia. Primeiro a gente faz os nossos votos para que os outros possam aprender através das nossas ações. Persevera nessas disposições e nessas práticas. Formação permanente, conversão permanente, integral da pessoa como conhecedor daquilo que a nossa igreja coloca para nós, da pessoa que vivencia a palavra de Deus. Formação permanente e integral. Agindo assim, salvarás a ti e aos que te ouvem. Esse é o método do MCC. No documento 105, ele afirma que o verdadeiro trabalhador da vinha nunca deixa de ser discípulo, nunca. É preciso que a gente sempre refaça os nossos votos de discipulado e de caminhar ao lado do Senhor. Ele sabe que Jesus caminha, fala, respira e trabalha com ele. Experimenta a importância de caminhar com Jesus e está convencido de que constrói o novo mundo à luz do Evangelho. Esse novo mundo voltado para Cristo, ele só é possível ser construído à luz do Evangelho de Cristo. A experiência do encontro pessoal com Jesus Cristo, sempre renovada, é a única capaz de sustentar a missão. Não existe como sustentar a missão se não renovarmos a nossa experiência do encontro pessoal com Cristo todos os dias, se não nos alimentarmos em Cristo Jesus todos os dias, na oração, na formação e na ação. O verdadeiro trabalhador da vinha nunca deixa de ser discípulo. A experiência do encontro pessoal com Jesus Cristo, sempre renovada, é a única capaz de sustentar a missão. A escola tem o condão de renovar essa experiência com Cristo, com os irmãos, com os ensinamentos da nossa igreja, todas as vezes que ela for aplicada.
E isso se dá na amizade, no carinho, no testemunho, no abraço, no conteúdo. Isso é o trabalho do verdadeiro trabalhador da vinha no movimento de Cursilho. O carisma do Cursilho é promover, através da amizade e da vivência, núcleos de cristãos que fermentem de evangelhos ambientes. A partir do seguimento a Jesus Cristo e movidos pelo sopro do Espírito Santo, somos chamados a modificar o mundo em que vivemos, propagando através da coragem e da alegria e vivendo o evangelho nosso de cada dia. A escola vivencial é composta por pessoas partilhando esse amor de Deus. Porque quando a gente partilha o amor de Deus, a gente vive o carisma do Cursilho, que é de evangelizar através do seu testemunho. Transformando suas realidades. É preciso que em toda a escola se fale na possibilidade da criação de núcleos nos nossos lugares, ou de pelo menos sabermos que a nossa tarefa em todos os nossos ambientes é viver o Evangelho de Cristo, sendo testemunhos de identidade cristã. A identidade cristã está em nós. É olhar para nós e dizer: esse é um cristão de verdade. Eu gostaria muito de conhecer esse Cristo que ele conhece e vive. A escola é preciso ter um olhar sensível para o mundo ao nosso redor, discernindo a luz do Evangelho e agindo conforme as bem-aventuranças. A escola é oração, formação e ação. É preciso que a escola ofereça essa ação, essa necessidade de vivenciar dessa escola que acabou até a outra, uma ação que faça essa transformação na sua vida e nos ambientes que a gente vive. A escola, ela tem um condão transformador. É preciso que ela incentive as pequenas comunidades de fé. É preciso que ela incentive que os grupos, ainda que grupos de oração, sempre deixem alguma lição de vida, uma lição orante, uma lição a ser seguida, como o Chiquinho falou na nossa escola, que se encontra lá no YouTube, para quem quiser ver. Então, a escola tem essa necessidade de ter um olhar sensível para o mundo ao nosso redor, nossos irmãos, e ensinar para que eles também, quando estejam em seus ambientes, tenham um olhar sensível, um comportamento cristão, uma vida diferenciada à luz do Evangelho. E tirado do nosso Guia do Peregrino, que deveria realmente ser o nosso livro de bolso, porque é divino, né? A Luísa encontrou essa citação. Peregrinar deve ser, para o cristão, estar em permanente atitude de resposta ao apelo de Cristo que o chama e envia. Deixar-se encontrar por Deus é colocar-se em atitude de abertura, de escuta e de busca constante da vontade dele em sua vida. É estar atento à sua voz nos acontecimentos cotidianos. É estar aberto ao próximo e suas necessidades. É reconhecer nos ambientes as carências e transformá-los com cristãos evangélicos. Esse trechinho é rico demais, porque aqui tem palavras como estar em permanente atitude de resposta ao apelo de Cristo. Todos os dias o cristão cursilista, quando acorda, ele faz a sua oração da manhã e se propõe a viver aquele dia melhor para o irmão. Aqui diz, deixar-se encontrar-se por Deus é colocar-se em atitude de abertura. Se eu já venho para receber do irmão um ensinamento com o coração aberto, preparado, eu saio mais rico dos nossos encontros. Né? É necessário que se tenha a atitude de escuta e de busca constante da vontade de Deus na sua vida. E a escola tem que oferecer isso, essa fraternidade, um conteúdo bom, numa linguagem boa, né? Os estudos dos documentos da igreja, mas que sejam trazidos para a vivência de cada dia, de que me adianta saber quais são as dimensões que a ação evangelizadora da Igreja Católica estabelece para mim, se eu não sei para que serve eu viver essas dimensões. Né? Então, vamos fazer estudo, sim, dos documentos da Igreja, vamos fazer estudo, sim,
estudos bíblicos, mas vamos fazer com que essa escuta seja vivenciada em cada dia, levar o nosso irmão a fazer acontecer no seu cotidiano cada palavra que ele escute numa escola. Aprender a ouvir na escola é muito importante, mas também é necessário que a gente aprenda a deixar o espaço para que cada um se coloque como sentiu, como ele está se sentindo no meio de nós, fazendo parte desse, desse segmento de movimento de cursilho e se sentir acolhido e pertencente, né? É preciso estar aberto ao próximo e suas necessidades, olhar o irmão como irmão, procurar saber do que ele precisa. É preciso muita fraternidade, né? Reservar um tempo, se você puder reservar um tempo semanal, estabelecer uma rotina para que essa escola seja orientada pelo Espírito Santo, que você possa estabelecer o que vai ser melhor, o que não vai. Tem um irmãozinho na escola que possa fazer alguma coisa, tem um irmãozinho na escola que possa estar precisando de alguém. Então, esse olhar sensível, esse vivenciar o cotidiano das pessoas, né? O que às vezes para a gente é um problema pequeno, para o irmão está sendo um grande problema. Vamos estar ao lado, vamos telefonar, vamos fazer ligações, vamos chamar. Ah, mas aquele irmãozinho é muito difícil. Não adianta, ele não vem, chame de novo, nunca desista, nunca desista. É preciso nós estarmos abertos à necessidade do próximo. E às vezes a necessidade do próximo é só um pouquinho de amor e de dedicação da nossa parte. Convide, não simplesmente jogue o link, convide. E quando terminar a escola, ligue, pergunte se gostou, se não gostou, coloque nos grupos, peça opiniões, sugira alguns exercícios durante a semana até a próxima escola. É preciso que a gente aprenda a reconhecer nos ambientes as carências e transformá-los com critérios evangélicos, inclusive no ambiente onde nós desenvolvemos a nossa missão, que é o ambiente do movimento de cursilho de cristandade, que é o ambiente das escolas vivenciais, porque é aqui que nós escolhemos servir. Bom, por fim, eu coloquei essa frase, né? Alimentai-vos uns aos outros nas escolas vivenciais e nos encontros dos grupos. E então a missão está lançada. Buscai os afastados e traga-os para vivenciar o amor de Deus. E é isto que é ser decolores, né? Vamos nos alimentar uns aos outros nas escolas vivenciais, virtuais do jeito que estão, trazendo outras pessoas para falar na escola, fazendo escolas de testemunhos, desenvolvendo os temas de forma dinâmica. Podemos desenvolver os temas completos numa escola e depois partilhá-los de outras formas. Vamos alimentar um ao outro nas escolas vivenciais. Vamos alimentar os grupos de oração, alimentar com nossas palavras, alimentar com nossas ações, alimentar com a nossa preocupação, se está indo bem, se não está, procurando saber se eles desejam que a gente ajude em alguma situação, para que esses grupos não terminem. Vamos buscar os afastados, né? Convidar pessoas de fora para assistir às nossas escolas vivenciais, trazer as pessoas que precisam para o amor de Deus. É um momento bom, onde as pessoas não precisam sair de casa e os medos ficam um pouco guardados na gaveta. E vamos ser decolores o mais que pudermos. Vamos falar de escola no mês de julho, mas não falar de escola. A aula da escola está lá no YouTube com o Chiquinho. O que nós vamos é materializar o que foi nos dado de presente, como ser e como viver uma escola decolores. Decolores, viva a vida. Espero que possa ter ajudado vocês e fiquem com Deus. E tá aí o tema do mês de julho para todos nós.